Voltamos mais uma vez, graças a Deus. Esse é o canal TV Catundela. Inscreva-se no canal. E nós abrimos a escola profética para ajudar você que tem um chamado profético. E o tema, conhecer a Deus. Amém? Vamos nos basear em 1 Samuel capítulo 3, no versículo 7. Diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não ainda havia sido revelado. Amém? Sabemos que Deus chama cada homem de uma maneira específica. E o tema da escola profética de hoje, dessa manhã, é conhecer a Deus. Como que nós vamos entender que nós fomos chamados como profeta? Samuel foi alguém que a sua mãe foi a Ana. Ana foi uma mulher que tinha problema de infertilidade. Ela orou e Deus se lembrou dela, lhe deu um filho que se chamou Samuel. E acabamos de ler no versículo 7 que diz: Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Para nós conhecermos a voz de Deus, nós precisamos primeiro conhecê-lo. Amém? Quando Jesus teve aquela conversa com aquela mulher samaritana, disse para ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Deus chama Samuel por 3 vezes: Samuel, Samuel. Samuel pensou que era Eli que estava chamando, porque Samuel não conhecia o Senhor. Então a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Talvez você diz: profeta, eu tenho um ministério profético, eu ouço vozes. Por exemplo, quando o nosso pai nos chama, se nós estiver dentro de casa, nós conseguimos entender aquela voz com facilidade que é do nosso pai. Também assim, para nós entendermos a voz de Deus, nós precisamos conhecê-lo. Como conhecê-lo? Quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, nós passamos a conhecê-lo. Por isso que aqui no versículo, você está a dizer, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque a palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Quer dizer que não tem como você entender a voz de Deus enquanto você não conhecê-lo, porque existem vozes. Nós precisamos silenciar o nosso interior para entendermos a voz de quem? A voz de Deus. Samuel foi chamado, Deus chamou Samuel. Samuel pensou que era Eli que estava chamando. Mas como entender essa voz? É nós conhecermos a Deus. Mas como conhecer a Deus? A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Então você diz: profeta, eu ouvo vozes, talvez não sei se é fruto da minha imaginação, Deus a falar. Deus é um Deus que fala com seus filhos. Deus é um ser comunicável. E o que nós precisamos é conhecer a Deus na totalidade. Quando eu me refiro a conhecer, é você revogar a tua vontade, se aproximar diante dele, você entenderás, porque a voz de Deus é uma voz suave, é uma voz mansa, a testificação. Paulo fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que às vezes você tem esse chamado profético, não consegue entender a voz de Deus? Não consegue entender a orientação de Deus, por não conhecer a Deus. Porque Deus é um ser que se revela com o homem. Deus se revela ao homem por intermédio da sua palavra, por intermédio da sua vontade, por intermédio da sua palavra. Se nós não conhecermos a Deus, nós não entenderemos a sua voz. Mas como conhecer Deus? É nós nos achegarmos diante dele, termos uma afinidade. Por isso que diz: quando orares, entra no teu aposento, teu pai em secreto virá em secreto, te recompensará publicamente. Essa é a primeira fase da escola profética. E a segunda fase nós vamos falar dos 3 níveis das pessoas que têm ministério profético. Amém? Que Deus possa nos abençoar na próxima aula. Deixa o seu comentário. Deus abençoe.